Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 19. A partir do versículo 8. Atos capítulo 19, a partir do versículo 8. Milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Milagres que fogem do usual. Milagres fora do comum. Algo não regular. Extraordinário que se caracteriza por ser raro, excepcional, notável, que é digno de admiração, inacreditável, algo extraordinário. Nós precisamos do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos. De que forma, muitas vezes, algumas pessoas precisam de um milagre, e ainda um milagre extraordinário em suas vidas. Nós, todo primeiro sábado do mês, temos esse culto chamado Curas e Milagres. Quando uma pessoa está enferma ou passando por uma enfermidade ou por uma doença, onde o seu físico tem sido afligido, tem sido abatido, muitas das pessoas desenganadas, aonde o tratamento médico, aonde a medicina tem o seu limite, tem as suas limitações, e aonde as pessoas almejam e necessitam de algo sobrenatural, necessitam de um milagre. E nós cremos em milagres. Nós temos visto milagres. Nós temos visto milagres acontecendo, de curas, pessoas com câncer, pessoas, sabe, com quadro clínico caótico. E Deus faz infinitamente mais, de uma forma extraordinária. Eu vou relatar para vocês esse texto, nós vamos ler esse texto. Quero pincelar alguns princípios práticos, para que isso seja uma realidade também na minha vida e na sua vida. Porque nós somos instrumentos de Deus para manifestar milagres extraordinários. Sabia disso ou não? Sabia que a única forma de Deus se manifestar na terra é através de você, é através de pessoas. E muitas vezes nós pensamos, não, os milagres extraordinários acontecem só para algumas pessoas, para alguns ministérios, não, só para os pastores, não. Nós temos acesso isso aos milagres extraordinários para aqueles que creem, para aqueles que acreditam na obra de Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, é Jesus. É Jesus. Como eu li no texto aqui, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus usava Paulo para manifestar esses milagres, para realizar esses milagres. E esses milagres as pessoas recebiam, as pessoas viam, as pessoas presenciavam e as pessoas criam, acreditavam em Jesus e tinham as suas vidas transformadas. Transformadas, mudadas. E nós cremos em milagres. E nós cremos nos milagres extraordinários que acontecerão agora, hoje. Serão manifestos. Manifestos. Para que o nome do Senhor Jesus seja estabelecido. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Na terra, na vida das pessoas. Atos capítulo 19, versículo 8. Paulo entrou na sinagoga. Paulo, ele ia ao encontro das pessoas. E via as oportunidades e as necessidades das pessoas, tanto físicas como emocionais, mas ele sempre tinha algo no seu coração. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso pregar o reino de Deus, eu preciso anunciar o reino de Deus. E ele aproveitava essas oportunidades, a tempo e fora de tempo. Até mesmo nas sinagogas, onde muitas vezes ele era perseguido, ele não era aceito. Ele não era aceito. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando
convincentemente. Quando nós vamos falar da parte de Deus, quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós temos que ter convicção daquilo que estamos falando, daquilo que estamos pregando, daquilo que estamos anunciando. Não podemos falar de qualquer maneira. Não podemos falar se não cremos, se não acreditamos naquilo que está escrito, naquilo que foi realizado. Ele pregou durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Pode ir deixando o texto, ok? Convincentemente a respeito do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram seus corações e se recusaram a crer, se recusaram a acreditar. No quê? Nas palavras de Paulo. Nas palavras concernentes ao reino de Deus. Nas palavras que apresentavam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias. Nas palavras que apresentavam Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas se recusaram, as pessoas endureceram seus corações e se recusaram a crer. E começaram, além de endurecer os seus corações, começaram a falar mal, começaram a criticar do caminho, das verdades e dos princípios da palavra de Deus, diante da multidão. Você pode imaginar? Paulo pregando, Paulo anunciando, numa multidão de pessoas, e muitos ali endureceram o seu coração e começaram a criticar, começaram a se opor contra aquela mensagem, contra aquela pregação. E o texto continua. Paulo então afastou-se deles. Paulo então, para não criar um tumulto, para não criar uma confusão, Paulo então deixou de pregar, deixou de anunciar e afastou-se daquela multidão, afastou-se daquela sinagoga. O texto continua. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. É interessante a convicção e a certeza daquilo que Paulo era, quem ele era em Cristo, e qual era a sua função e a sua responsabilidade. Não deu certo lá na sinagoga, ele não se desanimou, ele não foi para casa dormir, ele não foi tirar umas férias. A Bíblia diz que ele trouxe os seus discípulos e diariamente, ele ensinava a palavra de Deus. Falava com liberdade, argumentava de uma maneira convincente, pois ele tinha convicção, ensinava diariamente. O texto continua. Versículo 11. Versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Diariamente, por quanto tempo? 2 anos. Diariamente, por quanto tempo? 2 anos. Ao ponto que toda uma província, a província da Ásia, todos, tanto gregos quanto judeus, já ouviram a palavra de Deus. Não importa se rejeitaram, não importa se criticaram, não importa se ele pregou. A responsabilidade nossa é de pregar, a nossa responsabilidade é de comunicar. Como essa palavra vai chegar aos nossos corações, não é responsabilidade nossa. Mas nós precisamos lançar a semente, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários. Deus fazia milagres extraordinários através desse seu filho, através desse seu servo, por meio de Paulo. De modo que milagres eram esses? De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E esses eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles. Estamos falando de milagres
extraordinário, algo fora do comum, algo que não é regular, algo que se caracteriza por algo ser raro, excepcional, notável, inacreditável. Os lenços, os pertences, as vestimentas de Paulo, aquelas pessoas levavam num determinado lugar, em outra cidade, em outra casa, e quando encostavam aquilo, os lenços nos enfermos, aqueles enfermos, eles eram curados. Extraordinário. E essas situações se espalhavam, porque muitas pessoas precisavam desse extraordinário, muitas pessoas precisavam desse milagre. E de repente, dentro dos seus familiares, as pessoas contavam: ei, eu recebi um milagre. Como? Através da vida de Paulo. Ele pregou a palavra de Deus. Primeiramente, ele anunciou a palavra de Deus. E depois, Deus se manifestou através da vida dele, operando milagres extraordinários. E aquilo se espalhou. Aquela notícia se espalhou, ao ponto das pessoas desejarem aquilo que Paulo tinha. Ao ponto das pessoas tentarem copiar aquilo que Paulo tinha. Mas como que ele faz isso? Vamos copiar? Vamos fazer igual? Quem sabe dá certo? Vamos fazer igual? O texto continua. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, eles tentando copiar, imitar aquilo que Paulo estava fazendo, um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem vocês são? Quem são vocês para nos afrontar? Quem são vocês para vir sobre as nossas vidas? Quem são vocês para vir sobre nós? Quem são vocês? Os espíritos malignos questionaram aquela atitude, questionaram aquelas pessoas, a ação daquelas pessoas, declarando o seguinte: nós conhecemos muito bem quem é Jesus, o Filho de Deus. E conhecemos também os discípulos de Jesus, os filhos de Jesus, os filhos de Deus. Conhecemos a Paulo, quem ele é. Mas e vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Você pode imaginar essa situação? Nós podemos imaginar essa situação de constrangimento, Mas aquelas pessoas desejavam aquilo que estava em Paulo. O que estava em Paulo? A fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus. É isso que valida a nossa vida como filhos de Deus. É isso que valida a autoridade que está em Jesus nas nossas vidas. As obras que Jesus fez, obras iguais vocês farão, e obras maiores ainda, através da fé, através de crer, acreditar de que Jesus Cristo é vencedor, de que Jesus Cristo venceu as doenças, venceu o pecado, venceu os demônios. E essa autoridade nós acessamos em fé, e cremos no milagre extraordinário. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Quando eles ficaram sabendo disso, os espíritos malignos conhecem a Jesus, os espíritos malignos conhecem a Paulo.
Paulo é conhecido pelos demônios. Jesus é conhecido no inferno. A autoridade é a mesma autoridade que está sobre as nossas vidas. Isso gerou muito temor na cidade. Muito temor na cidade. Diante daquilo que Paulo era. Diante daquilo que Paulo realizava. Diante daquilo que Paulo acreditava. No poder sobrenatural, no milagre extraordinário, através da obra de Jesus Cristo. E é disso que nós estamos falando nesta noite. Esta mesma autoridade, esta mesma unção, esta mesma graça, esse mesmo poder está sobre as nossas vidas nesta noite. Especificamente, na noite de curas e milagres, existe um ambiente de fé. Não em função deste local, em função das pessoas que se deslocam para cá, em função da equipe ministerial, em função da equipe de liderança da igreja, em função dos pastores dessa igreja. Quando nós marcamos esses cultos, nós marcamos com uma única motivação. O nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Esta enfermidade, isso que você está passando, não é para mais te trazer tristeza, te trazer preocupação, gastos com medicamento, gastos com exorbitantes, há anos sofrendo, há anos padecendo. E muitas vezes não é o meu sofrimento, você sofre por alguém. Você sofre por alguém. Quando nós chegamos, nós encontramos o Pedro e a sua mãe, e eles vieram para cá esperando um milagre extraordinário. Não é isso, Pedro? Esperando um milagre extraordinário. E a mamãe do Pedro falou uma frase que me chamou a atenção. Pastor, faz anos que o Pedro sofre. Faz anos que o Pedro está sofrendo com esta enfermidade. Faz anos que o Pedro está sofrendo, ouvindo vozes. Faz anos, pastores. E toma muitos medicamentos ainda. A mãe sofrendo pelo filho. A dor do filho é a dor da mãe. E eu quero declarar em nome de Jesus um milagre extraordinário hoje. Não é amanhã, não é o mês que vem, hoje, a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, sobre a necessidade do teu coração, sobre aquilo que motivou você a vir aqui. Que de repente você veio aqui para servir, através da equipe de louvor, através da equipe do serviço, mas mesmo assim, o Espírito de Deus começa a ministrar, puxa vida, eu preciso de um milagre extraordinário também, na determinada área da minha vida, eu preciso de um milagre extraordinário na minha família, nos meus filhos, na minha vida financeira. E eu quero declarar em nome de Jesus, esta mesma autoridade, este mesmo poder está sobre as nossas vidas hoje, agora, aqui. Isso será fora do usual, fora do comum, fora do previsto. De repente você não se programou, não, eu vou lá hoje. Não, o Senhor te surpreenderá, porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. O texto continua. Versículo 17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quando acontecer um milagre extraordinário sobre a sua vida, não é pastor fulano, pastor Marco Aurélio, não é Comunhão Cristã Aba, é Jesus.
é o nome de Jesus que é exaltado e engrandecido. Quem me curou, quem me transformou, quem me libertou, quem me respondeu, quem me supriu as minhas necessidades, quem foi à frente de mim, quem me deu essa vitória, quem me deu esse milagre? Jesus, 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 Jesus. O nome dele é engrandecido, o nome dele é exaltado. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando as pessoas eram impactadas com o poder de Deus, com os milagres extraordinários, as pessoas olhavam para si mesmo, mas eu não mereço isso. Eu tenho cometido falhas, eu tenho cometido pecados, eu tenho sido falho, eu tenho sido pecador, eu tenho entristecido a Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas vinham e confessavam, se arrependiam dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, das suas atitudes más, as atitudes más. E falavam isso de uma maneira aberta. E desta forma também eles eram transformados, curados, libertos e salvos pelo poder da palavra de Deus. Versículo 19. Grande número do que tinham praticado ocultismo, feitiçaria, idolatria, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, isso chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia na cidade de Éfeso. Desta maneira, através da libertação, as pessoas eram libertas, as pessoas tinham as suas vidas transformadas, as pessoas tinham as suas vidas curadas, os seus lares, voltava a ter alegria, voltava a ter paz, voltava a ter esperança. E a palavra de Deus crescia e se fortalecia, confirmada através dos sinais, prodígios e maravilhas. E quando Paulo pregava e quando Paulo saía, as pessoas olhavam, lá vai o homem de Deus. Lá vai o homem de Deus. Aquele que prega, aquele que anuncia a palavra de Deus. Nós queremos orar por você.